demorado. Ah, agora foi. Então, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos uma boa semana. A semana já começou, mas como, né, o nosso encontro é hoje, que tenhamos um bom restante de semana aí para frente, né? Então, eu vou iniciar aqui a nossa apresentação, que a gente vai dar sequência, né, ao trabalho dos temas. Então, a nossa reunião, gente, recomposição das aprendizagens para um olhar voltado às habilidades, parte 1. Então, a gente vai trabalhar com esse tema hoje e vamos trabalhar na semana que vem. Na semana que vem vai ser a parte 2, tá? Então, hoje vai ser vai ser uma reunião assim mais tranquila, em que vocês não vai ter o preenchimento de documento, vai ter o em ação, né? Vai ter uma atividade, mas vocês não vão precisar preencher documento, fazer leitura, tá? Mas na semana que vem vai ter daí um preenchimento de documento, leitura, que vai exigir um pouquinho mais. Então, como é a parte 2, aí dá-se a continuidade e aí já tem uma leitura um pouquinho mais densa, né, com relação a documentos, até para ajudar vocês, né, a nortear e a mediar um trabalho aí com os professores, tá? Inclusive do material que eu postei na biblioteca e até está disponível, né? É um trabalho que auxilia também a gente a mediar o trabalho junto com os professores no atendimento da hora atividade, né? Principalmente quando nós falamos da recomposição da aprendizagem, que é o nosso tema de hoje, que é o tema que a gente tem abordado. E quando falamos da recomposição da aprendizagem, nós estamos falando da recomposição da aprendizagem como uma unidade curricular, algo que foi implantado novo como unidade curricular esse ano, né? Então, entrou no processo de distribuição de aulas, unidade curricular para os componentes de língua portuguesa e matemática para nono e terceiro ano, por conta, né, do SAEP. Então, a gente sabe, né, que até então não existia essa unidade curricular, né, no processo de distribuição de aula, no horário de aulas, um professor de RA em língua portuguesa. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, a gente sabe que não existia, né? Nós temos essa implantação dessa unidade curricular de RA em LP e matemática foi implantado esse ano, por conta do fechamento, né, dos ciclos, fecha ciclo, nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio. E, consequentemente, nós estamos no ano do SAEP, né? Então, uma coisa puxa a outra. Então, por isso que foi colocado, até nós nunca tivemos, é algo novo, tá? A disciplina em si, o componente curricular, recomposição em língua portuguesa e matemática. Então, são duas disciplinas, não é o professor de matemática e português, é o mesmo professor, preferencialmente, tá? Mas ele não vai só, não, eu vou continuar dando minha disciplina de português e matemática. Não, aqui no LRCO, quem tiver a oportunidade de olhar o planejamento da RA em língua portuguesa e matemática, nós vamos ver numa reunião mais para frente, né, não na semana que vem, acho que na outra, vai ver que as temáticas trabalhadas elas são um pouco diferenciadas, né, com relação aos componentes curriculares português e matemática propriamente dito. Claro que tem que ser um olhar diferenciado, né?
buscando um olhar voltado às habilidades dos estudantes, para melhorar o nível de proficiência, porque fecha ciclo. Ciclo do quê? Do 9º ano do fundamental e ciclo do 3º ano do ensino médio regular, tá? Agora, quando nós falamos do termo recomposição da aprendizagem, o termo não é novo para a gente, né? Esse termo recomposição da aprendizagem, nós já estamos trabalhando com ele desde a pandemia, na verdade, né? Quando nós percebemos ali um distanciamento do processo ensino-aprendizado, onde ficaram muitas lacunas, né, de defasagens de aprendizado. E aí, esse termo, ele veio buscar essa recomposição das aprendizagens, onde os estudantes deveriam estar, né, com certas habilidades, já como pré-requisitos em determinadas séries, ano, para poder, consequentemente, desenvolver habilidades para ano, série em que eles estão. E assim os professores também poderem trabalhar os descritores daquele determinado nível de desenvolvimento, né? Então, o termo recomposição da aprendizagem, o termo não é novo, né? Nós, os professores, nós já estamos trabalhando com esse termo há alguns anos, né? Desde a pandemia. Vou falar anos, parece, nossa, coisa de 10 anos, né? Mas, na verdade, essa defasagem, a gente vem trabalhando, só que não com esse termo de anos atrás. Esse termo ele surgiu mesmo na pandemia, tá? Com essa recomposição de defasagens que não ficaram ali bem niveladas e que foi, né, sendo trabalhado para tentar recompor as séries que ficaram defasadas, né? E, consequentemente, dar andamento às habilidades e desenvolver essas habilidades nos estudantes, melhorando os níveis de proficiência dentro da matriz do SAEP, né? Então, nós temos aí uma novidade para esse ano, que é a RA, Comunidade Curricular, mas o termo recomposição da aprendizagem não é algo novo para nós, que nós já estamos trabalhando, até quando ele surgiu por alto, né? Nós já estamos mediando esse trabalho junto com os professores, dentro das defasagens, dentro dos problemas que a escola, os alunos, as várias situações que nós enfrentamos, né? Que não é só questão de defasagem, nós sabemos que a escola, né, as turmas, as séries, elas têm uma mesclagem muito grande, não existe uma homogeneidade, é muito heterogêneo, existem N situações, né, não só a questão de defasagem, existem ali questões muito específicas, alunos com laudo, então como, né, fazer uma recomposição total de tudo isso, né, é algo muito complexo, é algo que vai muito além de você conseguir simplesmente recompor e ter um resultado pronto e acabado. Isso não existe, né? A gente sabe que é algo muito mais complexo e vai muito mais além do que o termo e ter um resultado pronto e acabado, né? Não é algo assim tão simples. Então, a gente trabalha isso já. Só que não existe um resultado pronto e acabado. Nós temos os métodos de ensino, desenvolve-se as habilidades, existem os avanços, com certeza, porque o trabalho está sendo feito, né? Mas o resultado pronto e acabado, ele não existe, né? Isso é um processo. E a cada ano existe um avanço e um desafio, né? Então, essa foi a introdução, né, que eu queria comentar com vocês. Bom, esse slide aqui não é novidade, né, gente? Só lembrando de logar com @escola, né? Aquelas situações que a gente já conhece. Então, a nossa agenda de hoje: acolhimento,
Fundamentando a prática, eu acabei fundamentando a prática antes do acolhimento, mas não tem problema, a gente vai retornar aqui no fundamentando a prática. Vivência, 20 minutos. Compartilhamento, que é o nosso em ação. Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms, tá? No final da reunião. E depois para concluir. O objetivo, gente, da reunião. Então, nós temos um ponto de partida para iniciar o caminho da proficiência. O objetivo é, a partir do que almejamos enquanto equipe, conhecermos as necessidades da recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes. Nesse sentido, o objetivo do nosso encontro é relacionar as habilidades indicadas dos níveis de proficiência do SAEP com a recomposição das aprendizagens dos estudantes. Então, quando a gente entra no site do INEP e analisa qual é o nível de proficiência que a nossa escola está, né? Ali nós vamos analisar quais são as habilidades indicadas que os estudantes conseguiram desenvolver e ali a gente já consegue identificar quais são os níveis que faltam os estudantes desenvolver, né? E até eu como pedagoga, né, à noite que eu atuo, eu estou desenvolvendo um trabalho com os professores da RA em língua portuguesa e matemática do terceiro ano do ensino médio. Com o nono ano não, porque eu não estou à tarde, né? Então eu estou fazendo com o terceiro. E aí eu estou no acompanhamento da hora atividade, isso até é uma sugestão para vocês, né? Porque de repente a direção, né, pode perguntar quais são as ações, né, que a escola, a equipe pedagógica está tendo, né, com relação à orientação, acompanhamento da hora atividade, com os professores da RA, então a gente tem que ter um olhar especial com relação a isso, tá? Então eu fiz ali um acompanhamento, indicando para esses professores, mostrando para os professores qual o nosso nível de proficiência da nossa escola, onde o Estado está situado, qual o nível de proficiência do Estado. Então, eu comecei a fazer com o de língua portuguesa, de matemática eu não consegui atender ainda. Português, qual o nível de proficiência do Estado, qual o nível de proficiência do nosso colégio, qual o nível que nós estamos situados. Maravilha. Quais são as habilidades do nível em que nós estamos? Quais as habilidades que os alunos conseguiram desenvolver no nível? No nosso caso, foi o nível 2, tá? Do terceiro ano do ensino médio regular lá. O nível é um nível baixo, mas enfim, nível 2. Vamos lá. Daí, lemos as habilidades. Beleza. Aí eu perguntei para a professora, né? Isso tudo eu levei já por escrito. Aí eu perguntei para a professora, tá? Então nós temos uma caminhada, né? É possível chegar um nível de proficiência 3, 4, né? Do estado nós estamos no nível 4, né? É possível chegar no nível 4, pelo menos? Aí a gente fez a leitura dos níveis 3 e do nível 4, que é onde o Estado majoritariamente está situado. Beleza. Aí ela fez a leitura, aí ela fez a projeção, né? Porque já foi feito o diagnóstico da turma, já deu tempo dela conhecer, né? Fazer o nivelamento, já deu tempo, né? Sim, é possível chegar no nível 4. Então, vamos fazer uma projeção, tá? Então, você vai preencher essa planilha para mim, onde estamos, né? Estamos no nível 2. Quais são as habilidades do nível 2? Da matriz do SAEP. Tal, tal e tal. Onde queremos chegar? Onde queremos chegar? Queremos chegar no nível 4, que é pelo menos o nível, estamos no nível 2, queremos chegar pelo menos no nível 4. Beleza. Quais são os níveis de proficiências dessas habilidades, de acordo com a matriz do SAEB, né, que estão ali indicadas que os estudantes terão que desenvolver? Tá.
Tá tudo escrito ali. As habilidades são tal, 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 tal. Tá. Quais são os descritores que você vai ter que trabalhar, né, para conseguir desenvolver essas habilidades? Ela, como é a professora ali né, ela sabe. Aí ela colocou os descritores. Beleza. Ficou registrado o meu atendimento de hora atividade com a professora da RA em língua portuguesa. Isso eu guardo. É um documento. Claro que eu não vou ficar fazendo toda vez. Isso foi do primeiro trimestre com a RA de língua portuguesa, né? Aí eu vou fazer com RA em matemática, com o terceiro ano, né? Porque a gente tem que fazer o registro desse acompanhamento da hora atividade. Com os demais componentes curriculares, não faz dessa forma, é um registro mais simplificado do atendimento de hora atividade. Mas com RA, gente, vamos tomar essa cautela, né? Porque isso vai ser cobrado de nós, tá? Então, fazer um trabalho assim, um pouco direcionado, né? Para a gente ter esse registro que a gente fez, né? E aí, assim, fazendo o primeiro trimestre, a prova do SAEB vai ser lá para o final do ano só, parece que só em novembro, tá? Então, fazendo o primeiro trimestre, depois pegar esse planinho de aula, assim, não é um planinho de aula, é tipo uma matriz ali, né, que ela preencheu, pegar essa mesma matriz que ela já preencheu e chegar no segundo trimestre e retomar esse acompanhamento de hora atividade e retomar com a professora de RA em LP e RA em matemática. E daí, professora, como estamos nesse caminhar? Conseguiu avançar em alguma coisa? E fazer os apontamentos ali mesmo, o registro, segundo trimestre. Avançou? Não avançou? Como está o trabalho? Então, é uma sugestão para vocês também, para vocês terem esse registro, tá? Então, é bem interessante. E aí, a gente faz esse caminhar, né, relacionando as habilidades indicadas nos níveis de proficiência do SAEB, que é o que vai pegar esse ano. E a gente precisa ter o registro dessas orientações, tá? Aqui, gente, a necessidade de recompor as aprendizagens após a pandemia se acentuou. Então, esse termo da recomposição foi ali realmente durante a pandemia, tá? Tendo em vista a diversidade de acesso à escolarização. Tivemos modos e temporalidades diferentes. Logo, isso impactou significativamente no processo de aprendizagem de cada estudante. Eu vou passar para vocês um vídeo que vai ajudar a compreender melhor essa questão com relação à assimilação, né? Como que o nosso cérebro aprende. Como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho, onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento. Já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral e tudo está conectado pelos mais diferentes caminhos. Vamos ver isso mais de perto. O ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro, através dos 5 sentidos. Alguns desses estímulos chamam a nossa atenção e são filtrados para dentro da memória de trabalho. E essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs. Eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo. E nesse momento a mágica acontece. Quando a gente raciocina, as informações novas e as antigas começam a se conectar. Quando você repete o processo, recebendo estímulos, trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles, as conexões se fortalecem. Com mais repetição, as conexões vão ficando cada vez mais fortes. Até que chega uma hora que as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas. E aí, elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. Ou seja, agora elas são informações que você já sabe. A partir daí, a sua memória de trabalho está liberada para receber novas informações e processar novas aprendizagens. E aqui, gente, a partir desse contexto, né, como que a gente compreende a importância do processo de recomposição de aprendizagem, né? Diante do que
eu falei tanto também, né? Mas diante do que foi falado aqui no vídeo e diante do que eu acabei até explicitando para vocês, né? Alguém quer falar alguma coisa do que entende como recomposição de aprendizagem? Assim, gente, podem falar o que vocês entendem mesmo, tá? Não se preocupe com certo ou errado, não tem isso aqui, tá? A gente tá aqui para trocar informação, tá? Podem ficar bem tranquilos, bem à vontade com relação a isso. De repente, no contexto de vocês, enquanto escola, Gilce pode falar. Então, bom dia, né, a todos e a todas. Eu entendo assim que, principalmente, né, a partir ali da pandemia, e até isso também ocorre em outras épocas, também ocorre, né, em todas as épocas, mas eu vejo assim que aquelas lacunas que ficam na aprendizagem do aluno. Ele não consegue avançar, né, o conteúdo, ele não consegue continuar a aprendizagem dele porque falta alguma coisa. Então, se na reposição, ele vai ter a oportunidade de fazer a retomada daquilo que ele não aprendeu e que vai, né, ajudá-lo, né, na proficiência, né, para ele acompanhar o conteúdo que está de acordo com a série que ele está estudando, ou o trimestre, né, que ele está estudando, revendo, né, aquele conteúdo que ele não aprendeu. Tranquilo. Maria Rosa levantou a mão. Eu entendo que, eu concordo com o que a nossa colega falou agora, está bem difícil mesmo. Inclusive, os nossos professores que estão trabalhando recomposição, eles estão pegando lá do 6º ano. A professora Beth Frenzi fez um plano de trabalho muito bem feito e está pegando lá do 6º, porque o 6º aninho era da época da pandemia também, né? 7º, 8º, 9º, nós tivemos muita falta de professor aqui depois da pandemia, professores que ficam doentes, não vêm dar aula. Início do ano que tem que ser chamado professores PSS, não tem professor naquele momento. Aí vai atrasando tudo. Então, ela fez um plano de trabalho. Ave, acho que ela travou só para mim, gente, ou eu que travei? Travou, né? Ai, que dó. Enquanto ela não... Ação, na verdade, para que esse ano, terceiro ano, nossa, eu aprendi isso, acho que você... Poxa vida. Acho que eu perdi a conexão, né? Travou. Você tinha dado uma travada. Perdemos uma parte da sua fala. Puta merda, de novo agora. Desculpa, professora, aqui na escola é bem difícil a internet. Imagina. Então, ela fez esse plano, né? E está trabalhando com jogos, palavras cruzadas, sabe aquelas continhas básicas aqui, isso mais isso que dá isso. E ela e a professora Liliane, que está dando recomposição de português, estão fazendo um trabalho muito bom, inclusive de uma conversando com a outra, né? Para poderem trabalhar juntas. Aí nós passamos para os professores da escola também, que a recomposição não é só português e matemática. Todo mundo tem que trabalhar, porque na hora da prova vai cair questões, né, de interpretação, mas questões de história, de geografia, de tudo. Então, está sendo um trabalho bem efetivo aqui na escola e está sendo bem interessante, professora, mas não está sendo fácil para eles também, porque trabalhar de forma diferenciada é bem difícil, né? Trabalhar com... Como é que eu posso falar? Trabalhar em círculo, trabalhar de forma em dupla, em quarteto, todas as novas tecnologias que estão surgindo, mas os professores estão tentando todo dia aqui. E está sendo bem gratificante para elas e para os alunos também. Nós esperamos que no final do ano tenhamos uma boa... Eu já digo uma boa recompensa por causa disso, que eles consigam entender
a importância de se estar dentro da escola. Eu passei agora há pouco numa turma do 9º ano, que o professor está doente, falei para eles, vocês precisam ser parte da escola, ter desejo também, porque o professor vir aqui passar e vocês também não quiserem se abrir para essa recomposição, se abrir para esse novo conhecimento, fica difícil, tem que ter os dois lados. E a gente sabendo que a criança e adolescente, até nós às vezes temos só 3 minutos de atenção bem certa, então o professor tem que chegar e já mandar aquilo que tem que ser feito, porque o depois é só terminar a atividade, porque eles perdem o foco muito rápido, né? Mas está sendo bacana, professora. Legal, bacana. Regina levantou a mão. Sim, professora, bom dia a todos vocês. Eu só queria complementar a fala das nossas colegas, que assim, a recomposição da atividade veio numa hora muito boa e eu espero que tenha vindo para ficar aí para o resto dos tempos aí da educação no Brasil. Porque, na verdade, isso está acontecendo não só aqui no Paraná, né, em todos os estados do Brasil e dos municípios, né? Aí, assim, é muito bom e realmente agora o foco não é mais, né, não são mais nos conteúdos, né? O foco agora realmente é na aprendizagem do aluno, né, dos alunos. Então, assim, a turma precisa estar indo bem, né? A turma precisa estar aprendendo. E a recomposição nada mais do que isso, né? Sanar as dificuldades dos nossos alunos, né? Principalmente em relação a português e matemática. Mas como a nossa colega falou, a recomposição, essa questão da retomada de conteúdo são de todas as disciplinas, né? Não são só o olhar está voltado para a língua portuguesa e matemática no 9º e 3º ano, porém todos os professores deverão estar fazendo essa retomada de conteúdo, fazendo esse diagnóstico em sala de aula, fazendo o nivelamento dessa aprendizagem. Às vezes a gente pensa que o nivelamento da aprendizagem é só naqueles primeiros 15 dias do início do ano ou do final de cada trimestre. Não, o nivelamento de aprendizagem ele tem que acontecer sempre que o professor fizer uma atividade avaliativa e ele perceber que os alunos, em sua maioria, não foram bem, fazer aquela retomada daquele conteúdo, corrigir as avaliações junto com os alunos, isso é muito importante para o aluno também, não só entregar a atividade para ele que ele fez a avaliativa, a prova, né? Fazer a retomada daquela avaliação, para ele saber aonde que ele errou, porque, não sei se é como a gente estava falando isso no nosso cérebro, né? O maior aprendizado que a gente tem é quando a gente erra. Quando a gente erra, aí é que a gente aprende. Então, assim, é muito importante, então, essa retomada e essa recomposição. E eu espero que isso tenha vindo para ficar. E eu estou sentindo melhora já desde quando iniciou essa recomposição da aprendizagem, desde o ano passado, estou sentindo melhora. É isso que eu queria falar. Bacana, gente, é isso aí. E realmente, algo que foi, né, comentado a respeito da recomposição, que eu até, você vê, eu falo, e até eu esqueci que foi comentado, que envolve todas as disciplinas. É isso mesmo, né? Não só o foco, né, de 2 disciplinas. A RA, que são unidades, né, distintas desse ano, é outra coisa. Mas a recomposição em si, que nós estamos comentando, né, que surgiu desde a pandemia, está englobando todas as disciplinas, né, e aí fecha ali, vai compor ali a defasagem, vai tentar, né, superar a defasagem, aliás, de todas as disciplinas. Então, muito bem colocado, bem bacana, pessoal. E aqui, né, com relação, né, como nós já vimos, né, no vídeo, a aprendizagem ela ocorre por meio da modificação funcional, comportamental, e para que ocorram essas modificações são necessários os estímulos externos, que desencadeiam estímulos e mudanças internas.
Então, quando um estímulo já é conhecido pelo cérebro, desencadeia uma lembrança. Quando o estímulo é novo, desencadeia uma mudança. Esses estímulos são realizados por meio da prática do professor. O professor deve desafiar os estudantes em sala de aula. Isso é uma prática diária, né? Então, esse desafio é justamente o trabalho em si diário, de trabalhar com metodologias diferenciadas, né? Propor metodologias diferenciadas, propor questões ali, um trabalho diferenciado, até uma organização em sala diferenciada, né, do modelo tradicional, já é um desafio, porque tem turmas que a gente sabe que é tão difícil de desenvolver, né, esse tipo de método, trabalho, às vezes diferenciado, com a questão espacial, né, então é um desafio. São pequenos desafios que provocam essas mudanças, né? Então, já é algo que os professores têm. A questão do uso das plataformas, que elas são necessárias, já é um desafio, né, para os professores também, de levar os alunos no laboratório, de fazer, né, com que eles entrem, né, concluam as tarefas, o auxílio, às vezes o aluno não consegue, enfim. Então, esse desafio, ele tem sido constante, né? Não é algo que precisa ser feito. Eu vejo como algo que tem acontecido de maneira constante, né? Porque a prática, os momentos estão levando a essas situações constantes, né? E o pedagogo deve desafiar o professor. Na verdade, essa questão, esse romper com práticas tradicionais e traçar novas rotas de aprendizagens alternativas, desafiadoras, na verdade, isso também já está acontecendo, né? Os momentos já estão tornando as situações, levando, né, fazendo com que isso esteja acontecendo. Eu não vejo assim nós tendo que desafiar o professor. Eu não, né, entendo aqui o termo, entendo a palavra, mas eu vejo, né, na nossa atualidade um pouco diferente essa questão. Os momentos estão levando, fazendo com que isso já esteja acontecendo, né? As práticas, que nem eu falei, o uso das plataformas, né? Você precisa, né? O professor de português, até tal data do terceiro trimestre, já precisa ter postado 3 redações. Então, é algo que já faz parte do cotidiano dele, né? Então, as práticas teórico-metodológicas diferenciadas, a questão aí de novas atividades incorporadas às atividades tradicionais dos processos, né? Elas já estão fazendo parte, né? A gente tem ali, na verdade, eu vejo aqui o pedagogo como mediador do processo junto com o professor, né? Nós aqui. O professor, sim, tem esse desafio com os alunos, porque enfrenta ali os alunos que estão ali, às vezes, desmotivados, aluno que, de repente, não quer aprender, que está com aquela má vontade, que, porque eu não vou fazer, e aí você tem que resgatar, você tem que buscar. Então, aqui eu vejo um grande desafio mesmo para o professor. Agora, nessa questão aqui do pedagogo, não sei na escola de vocês, mas na escola que eu atuo como pedagoga, né, eu não vejo nenhuma resistência, né? Eu vejo assim todos tentando caminhar juntos, e eu vejo o papel do pedagogo como mediador ali nesses processos e tentando fazer ali o cumprimento do calendário com essas práticas, né? As práticas tradicionais, elas aos poucos estão sendo deixadas de lado porque
vem à tona essas questões alternativas e elas têm que ser utilizadas, computa no Power BI, aí depois a gente acessa o Power BI, né, aparece lá que não foi acessado, por que não foi acessado, aí, sabe, então eu acredito que a gente tem um papel ali de mediador, né, a gente está mediando ali o trabalho e num caminhar juntos, né. A questão da importância dos conhecimentos prévios, identificar quais os conhecimentos prévios dos estudantes, bem como os níveis de aprendizagem destes em relação às habilidades que se pretendem recompor, possibilita que o professor planeje suas aulas de modo mais assertivo e eficaz. Ao estabelecer as estratégias de ensino em seu planejamento, o professor deve entender que nem todos os estudantes se encontram no mesmo nível de proficiência. Isso a gente sabe, né? Eles não estão, nunca vão estar no mesmo nível, né? E é por meio de sua prática pedagógica, os estímulos que poderão ser amenizadas as lacunas nas aprendizagens e promover a recomposição, tornando nossos estudantes mais proficientes em habilidades específicas. Então, falando em conhecimentos prévios, né, quando são realizados os diagnósticos, né, para identificar quais são os conhecimentos prévios que os alunos já detêm. Isso é importante, esse fato, ele se torna importante dentro desse processo, porque valoriza, né? É importante valorizar os conhecimentos prévios diante do diagnóstico que o professor faz. Por quê? Porque antes de introduzir o conhecimento técnico, o conhecimento formativo, né, propriamente dito, que é necessário, né, é importante fazer esse resgate desse conhecimento prévio através do diagnóstico. Isso traz o aluno mais próximo e faz o aluno se sentir pertencente. Isso pode estimular a motivação para que o aluno participe e se aprofunde naquele conhecimento mais técnico, mais formativo que o professor precisa repassar, né? Então, muitas vezes a gente, né, precisa fazer, né? É recomendado esse diagnóstico para identificar esses conhecimentos prévios, saber o que o aluno já detém como conhecimento acerca daquele conhecimento científico que vai ser introduzido na aula, né? Até para ter como base um nivelamento, né? Saber o que eles detêm de conhecimento para você conseguir fazer esse acompanhamento e depois, né, a introdução dos conhecimentos mais técnicos a respeito do conteúdo propriamente dito. Então, isso faz, né, é uma importância, assim, que faz com que o aluno se sinta pertencente àquele meio, àquela convivência, né, com o professor, com os colegas, com o tema que vai ser trabalhado. Ele se sente, né, de repente, mais atraído, mais motivado, né, então é importante estabelecer essa conexão, né, valorizando esses conhecimentos prévios. E no caminho para a proficiência, né, temos como objetivo a recomposição da aprendizagem dos estudantes. Precisamos do diagnóstico, acessar por meio dos estímulos corretos o que os estudantes já sabem, planejar e implementar novas estratégias de ensino para que ocorram novas aprendizagens. E aqui, gente, nesse momento de vivência, nós vamos explorar uma plataforma, tá? Como recomposição da aprendizagem, o que o termo de recomposição, né? Qual que é a ideia da recomposição? A ideia da recomposição é reconstruir, reorganizar, restaurar um caminho, reconectar o estudante a uma trajetória cognitiva que foi afetada pelo distanciamento. Necessita de uma ação mais aprofundada, articulada e sistêmica e engloba diferentes estratégias,
Para isso, é importante realizar o diagnóstico dos níveis de aprendizagem dos nossos estudantes. A plataforma Khan Academy é uma ferramenta que pode auxiliar nesse diagnóstico. Vamos vivenciar a ferramenta para melhor entender. Então, hoje, gente, nós vamos explorar o uso dessa ferramenta, tá? É uma alternativa, tá? Existem outras alternativas, mas hoje o objetivo, né, o nosso em ação, inclusive, vai ser voltado para a exploração do uso dessa ferramenta, que muitas vezes a gente acha que só para o uso da unidade, do componente curricular de matemática, mas na verdade não. E o nosso foco vai ser nós temos uma novidade no Khan Academy, que é o Prepare-se, tá? Gente, eu vou passar para vocês um vídeo tutorial, tá? Esse vídeo tutorial, ele tá disponível para vocês, para quando vocês precisarem assistir a qualquer momento, tá? Esse slide vocês têm lá no Classroom, certo? Vocês acessando esse slide, vocês têm acesso a esse tutorial, tá? Esse vídeo que eu vou passar para vocês agora, quando vocês precisarem assistir. É só clicar em cima desse azulzinho aqui. Os slides, eles são linkados. Então, vocês acessam o material da reunião de hoje, por exemplo, vão passando os slides e quando chega nessas partes aqui em azul, é só clicar aqui no tutorial que ele abre o vídeo que eu vou passar para vocês. Quando vocês precisarem assistir, que vocês não lembrem, é só clicar ali, tá? Então, eu vou passar agora para vocês esse vídeo que vai explicar o tutorial ali de navegação inicial do Khan Academy, tá? É 12 minutinhos o vídeo, tá, gente? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzy, técnica pedagógica aqui da Secretaria Estadual de Educação. Sou a responsável pela produção dos roteiros do Pedagogo em Foco, do Formadores em Ação. E hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre como que a gente pode fazer a vivência de uma ferramenta disponível no Khan Academy para auxiliarmos nesse momento de diagnóstico dos nossos estudantes. No roteiro 4, a gente discutiu sobre essa importância, né? Do ponto de partida, da onde que nós iniciamos o processo de recomposição das aprendizagens. E para a gente saber esse ponto de partida, a avaliação diagnóstica, ela é muito importante. Então, nesse sentido, esse roteiro vem apresentar para todos os pedagogos, cursistas, essa ferramenta disponibilizada no Khan Academy, né? Que pode otimizar e auxiliar os professores a realizar esse diagnóstico. Então, esse momento vocês vão poder entrar na ferramenta, experimentar, né, saber como que ela funciona, para depois poder orientar não só os professores da unidade de recomposição das aprendizagens, mas também, né, os professores de língua portuguesa e matemática, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o momento do Khan Academy, tá? Para a gente poder... Então, como que vocês fazem para entrar, né? Então, na ferramenta. Então, aqui no Google, a gente digita Khan Academy, né? E vai aparecer ali já para a gente poder entrar, né? Então, a gente clica aqui em entrar. Como eu já estou logada no meu @escola, né, vocês podem observar aqui que eu já estou, né, com o meu login. No caso, vocês, quando aparecer e clicarem na tecla entrar, né, vocês vão precisar fazer o seu login com o @escola, tá? É para todos os pedagogos já terem acesso a esse recurso do Khan Academy, certo? Aí, então, eu venho aqui no meu cantinho superior esquerdo, onde está indicado aqui explorar, clico aqui. Então, vai aparecer um cardápio de cursos aqui, tá? Se vocês rolarem aqui para baixo, inclusive, a gente tem, né,
os cursos disponíveis aqui para o estado do Paraná. Mas hoje o que nos interessa é o curso chamado Prepare-se, né? Então, vocês vão perceber aqui que eu tenho Prepare-se para o Fundamental 2, em Matemática, em Ciências, vocês estão vendo que tem aqui em cima, né, ó, a disciplina, né? Em Língua Portuguesa, tá? Então, vocês, na escola de vocês, né, podem indicar para esses professores estarem utilizando essa ferramenta. E como que funciona? Então, dependendo do ano série que a gente vai fazer esse diagnóstico, eu tenho que clicar aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui Português Ensino Fundamental, de acordo com a BNCC. Então, nós trabalhamos com o Fundamental 2. Então, eu tenho disponibilizado nessa ferramenta tanto o curso Prepare-se para sexto ano, que é interessante a gente fazer, né, para os alunos que estão chegando agora, podemos usar também o do quinto ano, né, e as demais séries dessa etapa do fundamental. Então, se eu tenho lá, se eu desejo fazer, meu professor da recomposição das aprendizagens de língua portuguesa, deseja fazer esse diagnóstico, essa sondagem para os meus alunos que estão estreando no nono ano, que realizarão o SAEB, eu posso estar indicando para eles, por exemplo, o Prepare-se para o Fundamental 2 do oitavo ano, tá? Então, clica aqui, né? E ele já vai, então, para as atividades. Então, percebam aqui que do lado eu tenho as unidades temáticas. O professor, ele pode reencaminhar diretamente para os alunos no seu Classroom a unidade completa, tá? E os estudantes, então, vão acessar essas unidades. Como que funcionam essas unidades? Então, para cada unidade, eu tenho um compilado de exercícios. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, na unidade 3, Arte e Literatura, né? Ainda não foi iniciada. Então, eu, aqui embaixo, tenho os textos, ou os videozinhos, desculpem, que vão falar um pouquinho sobre o que vai ser trabalhado nessa unidade. Os vídeos são de 4 a 5 minutinhos, e depois que os estudantes assistem o videozinho, eles podem ir diretamente aqui para o iniciar, né, que são as perguntas. Então, eu vou clicar aqui só para vocês verem um pouquinho como que aparece o vídeo. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar um gênero literário muito importante, o romance. Você gosta de ler narrativas mais longas, com reviravoltas e diversos personagens? Pois saiba que essas narrativas mais longas que você lê são romances. O romance, como gênero literário, traz uma narrativa mais longa em uma aventura. Este romance não necessariamente precisa ser de amor, mas também pode ser policial, histórico, de cavalaria, entre outros. Vamos ver alguns exemplos? Carol olhou em volta. Seu coração bateu. Então, vejam, sempre para cada uma da unidade vão ter esses vídeos curtos. Vejam que esse vídeo tem 6 minutinhos. E logo aqui embaixo eu tenho a possibilidade de ir para o exercício. É importante orientar que os estudantes assistam os vídeos antes de realizar os exercícios, né? E vocês devem ter percebido que eu também posso copiar esse link, né, desse vídeo e encaminhar, por exemplo, em grupos de WhatsApp ou diretamente publicar no mural do Classroom para que os alunos assistam, tá? E também, né, eu posso compartilhar, né, diretamente no meu Google Sala de Aula. Então, os professores vão ter essa comodidade, eles podem compartilhar diretamente para todas as turmas que eles estiverem supridos. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que enquanto eu assisto o vídeo, o estudante assiste o vídeo, eu tenho aqui o CAM, né? E o que significa isso, né? Que o Camigo, ele está disponível para o estudante consultar em qualquer tempo. Então, se eu assistir alguma coisa aqui no vídeo que eu fiquei com dúvida, alguma palavra que surgiu, ou eu não entendi muito bem, eu posso estar clicando aqui no CAM e fazendo perguntas, né, a respeito que ele vai direcionando a partir do que está sendo trabalhado no vídeo. Isso aparece em todas as unidades e em todos os exercícios.
Após assistir, então, o videozinho explicativo, né, o estudante vai, então, para o exercício, tá? E aí, para cada unidade, nós temos 7 perguntas, de 5 até 10 perguntas. Essa unidade aqui tem 7 perguntas. Então, eu clico aqui em Vamos Lá, né? E aí, eu tenho pequenos exercícios, né? Que falam aqui a respeito do tema que está sendo trabalhado, tá? Então, o estudante pode, nesse momento, solicitar, né, ajuda do CAN, também, eu posso clicar aqui e pedir. E eu posso, então, clicar. Vou clicar aqui aleatoriamente para verificar. Olha, acertei. Foi no chute, porque eu nem li, né, a pergunta. Acertando, eu vou para a próxima pergunta. Se eu tivesse errado, ele ia indicar aqui que eu errei, e aí eu poderia consultar o CAN para me ajudar a entender onde eu errei e tentar fazer o exercício novamente. Vamos fazer mais um teste aqui. Vou clicar em qualquer uma aqui para a gente ver. Ó, incorreta. Então, vocês viram que quando dá incorreta, eu não consigo passar para a próxima questão. Eu tenho que tentar de novo. E aí já aparece aqui, ó. O Camigo já fala, não é bem isso, estou aqui para te ajudar. Ensine para mim. Se eu clicar aqui, né, aparece, então, uma caixinha de diálogo aqui, né, para que o estudante discuta sobre o porquê ele errou, né? E aí ele pode tanto escrever, como eu tenho a opção aqui de falar no microfone, certo? Algo que é bem importante, que eu quero voltar lá e mostrar para vocês, é o seguinte, que quando eu faço, vou clicar um aqui que eu já respondi algumas perguntas, quando os estudantes terminam essa unidade, né, o professor tem acesso ao relatório. E também a gente pode estar acessando para ver aqui como que está essa questão, né? Então, a partir do que ele respondeu, as unidades que ele respondeu, vocês veem aqui que cada quadradinho é uma lição, né? Uma atividade, o raiozinho é um teste e aqui o final é um desafio, tá? Teste da unidade. Eu tenho uma legenda aqui, e é isso que nos interessa. Então, eu, professor, encaminhei uma unidade dessas que eu quero diagnosticar os meus estudantes do 9º ano, se eles já dominam, né? Eu posso pedir para que eles façam em sala, no laboratório, eu posso encaminhar como uma tarefinha no Google Classroom, né, como a gente já conversou, e após os estudantes realizarem essa atividade, eu consigo ter um parâmetro, né, porque eu consigo ver quais das atividades eles estão no nível dominado, quais eles estão no nível proficiente, quais estão no nível familiar, quais estão ainda no nível tentativa, ou quem também não fez, né? Esse relatório sai para o professor por turma e estudante por estudante. E aí, assim, ele consegue identificar o ponto de partida que ele precisa iniciar esse processo de recomposição. Por exemplo, se eu tenho uma turma de 9º ano que em determinada unidade, de acordo com, né, os descritores e as habilidades que a gente trabalha nessa etapa de ensino. Se eu percebo que a minha turma, a sua grande maioria, está no proficiente, eu sei que é uma habilidade que eu tenho que, de repente, fazer um planejamento para que eles passem do proficiente para o avançado, né, para o dominado. Se eu tenho uma turma que em determinada habilidade, né, ele está no nível familiar ou tentativa, eu entendo, enquanto professor, enquanto pedagogo, que eu preciso gastar um pouco mais de energia nessa habilidade, para que ele conquiste, né, e se aproprie dessa habilidade, para depois, então, eu caminhar para outras, né. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que pode ajudar nesse diagnóstico e, consequentemente, pode ajudar também, né, no planejamento dos professores das unidades curriculares de recomposição das aprendizagens, tendo em vista que esse professor ele não vai trabalhar com o conteúdo do ano, né, do ano, 9º ano, 3ª série, mas com as habilidades da etapa. Então, pode ser uma ferramenta muito útil no dia a dia desses professores e, lógico, no nosso dia a dia enquanto pedagogos também, né? Então, esse foi o videozinho tutorial para que vocês acessem e compreendam. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado e espero que os nossos professores possam fazer uso dele, né, desse recurso de forma assertiva.
Um beijo, até mais e obrigada. Tá, então aqui foi o tutorial, tá, gente? E aqui eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, quando digita no Google, depois eu vou mandar no chat para vocês, tá? O Khan Academy. Aqui eu já acessei, ó, com a minha conta do @escola. Aí aqui tem o painel inicial, que é o painel de professor, tem as configurações, tá? E ali é como ela explicou. Aí vocês vêm aqui no menu explorar. Aí assim, gente, não tem segredo. O que não estiver aqui nessa página inicial não vai estar escondido em outro lugar, tá? Não tem, não tá, o que não tiver aqui não tá em outro lugar, tá aqui na frente, tá? No menu explorar. Então, vocês têm aqui, ó, matemática, ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 9º ano. Tem o prepare-se matemática, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ó, prepare-se para o ensino médio, matemática, ensino médio, BNCC, álgebra. Então, vocês vão navegar aqui nessa plataforma, tá? Ó, tem ciências, ensino fundamental, tem o prepare-se para o Fundamental 2 em ciências, prepare-se para o ensino médio também em ciências, ó, tem um monte de coisa. Português, ensino fundamental, prepare-se para o ensino fundamental 2 em português, tá? Prepare-se para o ensino médio em língua portuguesa. Então, tem ali essa novidade do prepare-se, tá? Que é por conta, né, do SAEB, em língua portuguesa e matemática. E aqui nós temos, que ela falou, do Khan Amigo, né, que é para educadores, que é aquela caixinha de mensagem que abre quando você vai, né, o aluno ou nós mesmos, quando a gente vai tentar responder o teste, responde errado, ele abre uma caixinha de diálogo, né? Porque se você não responder, ele não vai prosseguir para a próxima questão. Então, né, deixa eu ver aqui, ó, prepare-se para o 9º ano do ensino fundamental em matemática. Então, foi aquilo que ela explicou, né? Tem aqui dividido por unidades, tá? Unidade 1, números negativos, porcentagem, tem os temas, tá? Aqui são as legendas, ó, dominado, proficiente, que aqui ele vai, né, ó, nível de tentativa, não iniciado. Então, eu vou escolher, por exemplo, aqui, ó, unidade 1. Então, sobre essa unidade, aprenda a somar e subtrair números negativos e operações com porcentagem. Então, vem o vídeo, né, vem um videozinho da aula sobre essa unidade, e a seguir vamos praticar. Vem os exercícios, tá? Não iniciado. E aí faz os exercícios. Ó, exercício, exercício, exercício. Esse raiozinho aqui, ó, teste, pratique. Teste da unidade, 10 perguntas. Então, aqui é a legenda também. Introdução a porcentagens, ó, os vídeos das aulas, os exercícios. Teste 1. Olha, ele traz aqui, ó, teste da unidade. Então, isso aqui é tudo referente, tudo isso aqui é referente à unidade 1, ó. Aí, ó, unidade 2. Aí, volta aqui, ó, explorar. Então, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão navegar. O que eu falei no começo da nossa reunião de hoje? Que vocês não iam preencher documento hoje, tá? Nossa reunião hoje, o objetivo era entender a recomposição da aprendizagem, né? Discutir, e nós iríamos navegar, né, numa plataforma
conhecer essa plataforma e entender aqui, né, ver a novidade, que é o Prepare-se em língua portuguesa e matemática. E claro que vocês podem navegar aqui em outras unidades, ó, tem o PMA, tá? Então, vocês podem navegar em outras unidades que tem aqui, porque em outras turmas que eu já dei essa reunião, né, o pessoal até comentou que não sabia das outras funcionalidades da plataforma, quando navegaram por aqui. Então, foi interessante que o pessoal entrou, navegou, conheceu, né, até para poder fazer essa mediação junto com os professores, não só de língua portuguesa e matemática, de repente, no processo de recomposição da aprendizagem. Claro que o nosso foco maior é a recomposição de língua portuguesa e matemática, mas também podemos trabalhar ali com ênfase em outras unidades curriculares, já que nós fazemos o acompanhamento de hora-atividade, observação de sala de aula de outras unidades curriculares também. E podemos fazer essa sugestão com a utilização dessa plataforma do Khan Academy, tá? Então, eu vou, né, passar aqui já o endereço para vocês no chat, tá? E qual que é o objetivo? Vocês vão entrar na plataforma e vão explorar aqueles domínios que tem ali. Vocês vão explorar e vão discutir entre os grupos. Eu vou dividir vocês em salas temáticas só para finalidade de discussão entre os grupos. O que vocês acharam, né? Cada um vai abrir o seu, não precisa ter um redator e um relator hoje, tá? Não há necessidade, porque vocês não vão preencher documento, tá? Hoje é em ação um pouco diferente, ele é um pouco mais leve, tá? Vocês vão, o objetivo é conhecer e explorar a plataforma. Então, eu vou colocar aqui o link para vocês acessarem o Khan Academy, ali aonde eu mostrei para vocês. Podem fazer o login com o @escola. Se vocês não conseguirem fazer o login com o @escola, não tem problema. Pode ir lá no cantinho explorar, que ele vai abrir aquela infinidade de unidades da mesma forma. Qual que é a diferença? Vocês só não vão conseguir atribuir atividade para a turma, que é o que a gente não vai fazer agora. A gente só vai explorar mesmo, tá? A exploração é para mediação com os professores, tá? Então, eu vou dividir vocês em salas temáticas, em pequenos grupos, só para finalidade de uma discussão entre vocês, né? De uma troca de ideias, só isso. Mas cada um vai entrar na plataforma, vai explorar o que tiver a fim de entrar e explorar, dando ênfase no prepare-se, tá? Mas pode entrar em outras unidades e pode discutir entre os colegas. E é esse o nosso em ação. Certo, gente? Bem tranquilo, tá? O nosso em ação hoje é esse, é bem tranquilo. Não é nada... Não tem documento hoje, não tem nada... Vou dar aqui uns minutinhos. Deixa eu fazer aqui ordem aleatória. Já pus o link ali para facilitar para vocês, para acessar, porque às vezes, né, entra... É só pôr no Google, mas às vezes, né, não entra no lugar certo. Certo, gente? É 12 minutinhos para vocês acessarem, cada um acessa o seu, discuta entre os colegas, depois a gente retorna para a sala principal para fazer o fechamento, tá bom? Então, eu vou abrir as salas, vocês só dão um ok para entrar e depois retornamos.
O Jonathan tirou 6, o Jonathan também é meio limitado. Licença pedagógica.
Caiu a internet de novo aqui. Acho que eu saí do meu grupo, inclusive. Ai. O pessoal agora está retornando para as salas, né? Para grande grupo já, né? Que agora já finalizou ali as salas temáticas. Meu Deus. Tranquilo, gente. Bacana, né? Foi o momento que vocês tiveram ali, foi um momento rápido, tá? Mas foi um momento que vocês tiveram a vivência para vocês poderem explorar um pouco ali da plataforma, né? Da plataforma Khan Academy, né? Muitas vezes, né, pela demanda, pela correria que a gente tem, é difícil a gente parar, né, para poder que o som de volta. Tá todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. É difícil a gente parar, né, para de repente entrar ali e navegar, propriamente dito, mas é um momento, né, de repente no nosso formadores ali, que a gente tem para navegar e dar uma olhada e de repente tentar organizar ali alguma coisa para a gente mediar junto com os professores, né? Então, eu acredito que cada momento nosso aqui, por mais que seja rápido, né, essas vivências, é um momento válido, é um momento significativo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, gente, sobre o que explorou, sobre o que viu? Algum comentário, alguma coisa? Pode falar, Maria Rosa. Então, professora, como caiu a internet de novo, acho que pela 10ª vez hoje. E assim é também na sala de aula com os alunos, tá? Então, são muitas plataformas, muitas coisas para fazer. No nosso grupo, nós estávamos discutindo justamente sobre isso. Que quando inventaram tudo isso, eu sei que é a modernidade e tudo, mas dentro da sala de aula é complicado. Estava falando para as meninas também que a nossa escola sabe, é muito, muito simples aqui. As pessoas que frequentam a escola são muito simples. Nossos estudantes, com 14, alguns estão trabalhando já, mas com 16 anos, estão trabalhando em mercado, em serviço assim, pesadíssimo, que eles chegam aqui e falam, não dá tempo de entrar em nada para fazer nada. Então, se é feito na sala de aula, se conseguem fazer bem, se não, é muito difícil. Eu converso com eles, o que é estudar? Estudar é você vir aqui, fazer troca de experiência, porque eles têm muitas informações, mas não têm o conhecimento, fazer a troca dessas informações com o professor para adquirir conhecimento. Aí, a maioria não tem um tempo determinado para estudar em casa, uma hora e meia que seja. Outra que nós estávamos falando aqui também é que quando as famílias acompanham, é diferente. E quando as famílias que acompanham são grupos pequenos na sala de aula, porque a gente faz esse tipo de pergunta, quando a sua mãe trabalha, que horas que ela chega, que horas você senta para sua mãe pelo menos perguntar o que você fez hoje, quero olhar o seu caderninho, coisa assim. Então, eu estava falando para elas que nós temos 15 salas de aula, mais uma PMA e uma sala de recursos. Então, são 17 turmas para poder frequentar um laboratório, e nós temos também alguns equipamentos que podem ser usados em sala, que nem sempre a internet pega. E esse cronograma é feito, então, uma semana usa uma turma, na outra semana, na outra turma, e acaba muitas vezes atrasando. Outras vezes dão prioridade para o Inglês Paraná, Redação Paraná e outras plataformas. Então, a cobrança está sendo bem grande, mas não é fácil na escola. É maravilhoso tudo isso aqui, mas nem sempre o professor também tem aquele tempo específico para isso, porque ele tem que dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. E nós, a pedagogia, também. E já chegou a época de lançar a primeira avaliação do trimestre, está aquela correria aqui. Então, eu acredito que toda escola tem as suas deficiências e dificuldades, né? Dentro das nossas probabilidades, os professores estão fazendo o que é determinado. Mas é bem difícil, tá, professora? É verdade. Até nós estávamos discutindo, não é só uma questão, tá, nossa aqui,
dos outros grupos também discutimos essa questão, porque são várias plataformas, são vários recursos e é muito difícil mesmo. Até nós temos várias realidades, né? Várias escolas, várias realidades, mas é fato. Quando nós temos aí um grupo, né, de estudantes aí que trabalham, enfim, às vezes nem precisam, né, estar trabalhando, né? Depende muito do público-alvo, mas se não for realizado na escola, eles não fazem em casa, né? Às vezes não tem o equipamento em casa, não tem internet também, então a realidade às vezes E tem estudantes que às vezes a gente sabe, né, que nem da minha realidade, eu tenho um público-alvo bem diversificado, que é a minoria que eu conheço, que a gente acaba conhecendo eles, né, que tem equipamento, tem internet, não faz em casa as atividades de plataforma. A gente comunica os pais e nada resolve, não adianta, não faz as atividades. Tem um grupo que é a maioria que eu conheço que não tem equipamento, não tem internet. Não adianta, não peça para fazer, porque não tem. Como é que você vai exigir? Tem que ser feito na escola. E na escola, a situação às vezes também é complicada. Não tem demanda, não tem equipamento suficiente para atender toda essa demanda, para usar às vezes todos esses recursos. Tem que ser feito um rodízio, porque não tem só português e só matemática, né? Tem as outras disciplinas também, né? Que precisam também, às vezes, usar um quizzes, né? Usar alguma coisa também diferente, e aí é muito complicado. Então, a gente sabe, né, que existem os recursos, é bacana, mas se nós tivéssemos um público que pudesse realizar em casa, por exemplo, e fizesse, seria muito bom, seria bem proveitoso, mas a gente sabe que não é assim, né, que funciona. Então, é bem complicado mesmo. Pessoal, só relembrando vocês, então, com relação, né, às atividades avaliativas, tá? Regina, quer falar? Então, professora, justamente isso que você acabou de falar, atividade avaliativa. Eu sei que já tem uma atividade para entregar agora no início, bem no iniciozinho aqui de abril, olha, dia 4. Eu gostaria que você conversasse com a gente sobre como realizar essa atividade. Não que você dá o passo a passo, mas explique assim de uma forma bem legal. Então, eu até comentei no início, bem rapidinho, antes de iniciar até a gravação da reunião, que os materiais para vocês realizarem a atividade 1, eu já postei na biblioteca, que para realizar a atividade 1, as escolas que têm SAEB, vocês vão lá na biblioteca e vão clicar no link do site do INEP, que eu já postei lá, e vão acessar os dados da escola de vocês no acesso público, tá? Vão acessar, vão consultar o nível de proficiência da escola de vocês, em língua portuguesa, em matemática, se tiver nono ano, se tiver terceiro ano, se não tiver nono, faz o terceiro, se tiver ambas, faz de ambas, se tiver só terceiro, faz só terceiro, língua portuguesa e matemática, vão tirar os dados do site do INEP, que eu já postei lá na biblioteca, e vão preencher aqui qual é o nível de proficiência, né, e a quantidade ali, né, que é o dado que o próprio gráfico vai dar para vocês no site e vão preencher a atividade avaliativa 1, tá? É só tirar os dados e completar na tabela que ele vai solicitar. E vai descrever ali algumas ações que vocês vão permear com relação ao SAEB, né? Se vocês vão realizar uma reunião com os pais para conscientizar com relação ao SAEB, né, que é importante a realização da prova, vão orientar os professores, conforme aquela orientação que eu descrevi, que é um acompanhamento de hora-atividade, que eu dei como exemplo que eu fiz já na minha escola, vocês podem descrever aqui na atividade avaliativa 1, aquele exemplo que eu dei, né, no início da reunião, que é uma condução
né, que pode ser feita com os professores, isso pode ser descrito aqui, que está num item lá da atividade avaliativa 1, e inclusive esse item que eu descrevi pode ser utilizado aqui também no relato de implementação da atividade avaliativa 2. Então, exemplos, às vezes, coisas que eu falo, né, vocês podem estar anotando, porque vocês podem utilizar tanto na atividade avaliativa 1 quanto na atividade avaliativa 2, tá? Então, a atividade avaliativa 1 é basicamente o preenchimento de dados que vocês vão pegar lá no site do INEP, que eu já linkei na biblioteca de vocês, e vão preencher os dados ali que estão sendo solicitados, tá? Escola que não tem SAEB, gente. Se tiver alguma escola aqui que não tem SAEB, vocês vão entrar no site do INEP e vão preencher com os dados do estado, tá? Só pegar lá os dados da rede estadual e vão preencher com os dados ali, majoritariamente, da rede estadual. E ali ele vai trazer certinho, gente, tabelado no site do INEP, quais são as habilidades que estão dentro daquele nível de proficiência. É só vocês pegarem ali, copiar e colar, tá? Tá bem discriminado. É só entrar no link que eu postei e descrever lá o que está sendo solicitado, o que está sendo pedido. E uma das ações, né, que vocês vão desenvolver, isso é uma das ações, né, com os pais, com os estudantes, um trabalho de conscientização, um trabalho de hora-atividade com os professores, que foi o exemplo que eu citei aqui hoje, que eu já fiz com uma professora da RA de língua portuguesa, certo? Então, é mais ou menos nesse caminho, tá? Então, atividade avaliativa 1, dia 4/4, e atividade avaliativa 2, que é o relato de implementação. A atividade avaliativa 1, gente, ela é mais tranquila, porque são 2 laudas, é só preencher dados ali e colocar algumas ações que vocês vão nortear, tá? O relato de implementação, muitas situações aqui da atividade avaliativa 1, vocês vão utilizar no relato de implementação, tá? É bem tranquilo. E a escola que não tem SAEB vai trabalhar aqui no relato de implementação com dados da prova Paraná ou com avaliação interna. Tranquilo, gente? Aqui, gente, o formulário, que é o Queremos Te Ouvir, eu vou postar no chat para vocês preencherem, né, que já está também encerrando a nossa reunião. Então, eu vou pedir, por gentileza, ali que vocês preencham, né, a nossa turma, é a turma K. Então, vocês podem entrar para acessar. Então, as impressões da reunião de hoje, que vocês vão preencher. Para a gente poder finalizar. E aí, a próxima reunião vai ser a parte 2, né, da recomposição da aprendizagem. E aí, nós vamos ter leitura de documento e preenchimento de documento. Hoje foi mais leve, foi, né, para explorar a plataforma Khan Academy, né, registrar as impressões de vocês. Aí, na semana que vem, nós teremos um trabalho um pouquinho mais minucioso. Quando vocês vão preenchendo o documento, gente, ó, o último slide, ele tem aquele vídeo tutorial também que eu passei para vocês, para acessar o Khan Academy, tá? É um slide que está linkado. Como eu falei, vocês têm acesso
ao material no Classroom de cada reunião, vocês clicam nos slides, lá no último slide, vocês clicam em cima desse azulzinho aqui, ó, Tutorial Khan, vocês acessam aquele vídeo que eu mostrei para vocês. E tem outros materiais de apoio aqui com relação à recomposição de aprendizagens, que é só vocês clicarem em cima que ele vai abrir para que vocês tenham um embasamento teórico ali, né? Estratégias de aprendizagem, conteúdo educacional de aulas diversificadas, tá? Então, tem materiais diversificados aqui no final do slide da reunião de hoje, que é só clicar em cima que ele abre um material diversificado para vocês. E na síntese da reunião de hoje, nós temos aqui, né, como nós planejamos o recurso da plataforma Khan com os professores, né, nós sabemos das dificuldades, né, que nós encontramos, né, devido a nossa realidade, que não é fácil, a realidade da escola, a realidade dos alunos, a realidade dos professores, né, mas fica aqui mais um recurso que, na medida do possível, lógico, a gente vai mediando e vai trabalhando junto com os professores, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente vai, né, conforme aquele segundo encontro que a gente leu aquele texto, né, do monstro, né? É tão grande, mas não é tão grande que não possa acertar, né? Mas essas são as demandas e as nossas dificuldades, né, do nosso dia a dia. Marcelo, não sei o que aconteceu com o teu, porque todo mundo está ouvindo, e eu notei que foi quando você retornou da sala temática, que você teve problemas aí Deixa eu colocar aqui, notei. Pessoal, então, finalizamos a nossa reunião de hoje, tá? Nós teremos aí na semana que vem, então, a parte 2, tá? Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, estamos aí, certo? Então, me despeço de vocês. Tenham uma boa semana, fiquem bem e até semana